Deputado federal Bibo Nunes. Bom, deputado, primeiro, William Travassos falando, queria agradecer a gentileza de o senhor participar aqui na Jovem Pan News. Para a gente é uma grande honra a gente poder receber alguém para poder falar sobre o que está acontecendo no Brasil. Sua análise sobre as manifestações desse domingo. William, demais colegas, boa noite. Eu ouvi vocês falando antes que deputados, senadores não estão se manifestando por estarem receosos. Eu, como deputado federal, se me recusar a falar, se tiver medo, então eu renuncio ao meu mandato. Eu estou aqui para ser ouvido em todos os momentos, nos melhores e nos piores, e sempre enfrentando a realidade. Principalmente no momento onde vemos em todo o Brasil patriotas que estão se manifestando pacificamente, exercendo o seu direito. É um direito constitucional. Estão mostrando o seu protesto pacífico porque estão inconformados. É um direito que eles têm. E ninguém vai me impedir de falar isto. Não estou ofendendo ninguém, não estou ferindo Constituição, estou dizendo que essas pessoas, esses patriotas que estão na rua, têm esse direito, porque eles estão inconformados, estão pacificamente protestando, porque eles não aceitam, esta é a verdade, eles não aceitam que um descondenado seja o presidente do Brasil. Agora ganhou a eleição, não ganhou a eleição, aí é outro detalhe. Eles estão mostrando a sua inconformidade. Isto é muito justo, é muito natural, não estão impedindo o direito de ir e vir de ninguém. Como o próprio presidente Bolsonaro disse, parem com o bloqueio nas estradas, porque isso é um crime. Não pode impedir o direito de ir e vir. Todo o Brasil, patriotas, sem ódio, sem rancor, pacificamente protestando, tem algum problema com a bandeira do Brasil? Estão mostrando a sua inconformidade. Não estão agredindo ninguém, não estão impedindo ninguém de andar para um lado para outro, não estão depredando nada, não estão tumultuando, estão mostrando o seu sentimento de patriotas inconformados. Não vejo problema algum nisso. E se alguém vê problema em patriotas estarem se manifestando pacificamente, esses são os reais ditadores. Bibo, você é um comunicador, né? Para além de político, a gente já conversou algumas vezes aqui na PAN e você realmente fala, né? Eu nunca vi você se proteger e falar, olha, não vou falar sobre determinado assunto. A gente vem falando da preocupação em relação à mobilização que vem crescendo. Nós temos aí os caminhoneiros, Cuiabá, por exemplo, a Priscila está aqui, são 500 caminhões que estão posicionados. No sul do país a manifestação é forte, no Nordeste, região Sudeste, isso vem ganhando um corpo. Mas nós não temos ali uma liderança falando e também não aparece ninguém para negociar com os manifestantes. Até onde vai isso, na sua opinião? O que vai acontecer e o porquê que essas pessoas não estão indo para uma mesa de negociação para falar sobre o tema? William, justamente aí está o ponto mais importante. Não tem lideranças, não tem deputados, não tem senadores. É a voz uníssona do povo. É o povo falando com naturalidade. Isso é emocionante. Em todo o Brasil, sem combinar nada. É um sentimento de revolta pacífico. Não tem negociação à mesa porque não tem liderança. A liderança é o povo. Eu mesmo estava muito afim de ir para o movimento, mas não vou por quê? Para não dar a ideia de que esse movimento é orquestrado, que o governo está por trás, que os deputados estão por trás. Não, é um movimento natural em todo o Brasil, sem combinação. É o sentimento popular, é a voz do povo. Não tem como condenar isto. Pacificamente,
As pessoas têm direito a externar o seu descontentamento. É emocionante isso. Bibo, a Priscila tinha me pedido a palavra. Bibo, já passa a palavra para você. Priscila, você tinha pedido a palavra? E nós ouvimos do Joélio agora essa preocupação também em relação aos alimentos que são oferecidos nas manifestações. Nas redes sociais, e eu estou lendo alguns comentários aqui nas minhas redes, do que as pessoas falam, olha, mas a gente tem medo de esquerdista infiltrado, colocar alguma coisa na comida. Tem essa preocupação para que nada dê errado e não tenha nenhum tipo de sabotagem durante a manifestação, certo, Priscila? Certo, correto. Ocorre isso aqui também em Mato Grosso. É por isso que tem a atenção de cada um ter se posicionado, se virar sozinho, levar o seu alimento, sua água e estão recebendo orientações constantemente quanto a isso. Deputado, o que eu gostaria de perguntar eu sei que eu entendi que o senhor é a favor de um movimento, né, de manifestação, mas contra a questão da proibição do direito de ir e vir. Ok? Correto, né? Agora, essa questão que é totalmente popular, o senhor falou que pensou até em ir ao movimento, mas como esse movimento é totalmente popular, preferiu não ir. Mas será que a população, os manifestantes, não sente a falta de um direcionamento? Eu te pergunto, gostaria de ouvir isso do senhor. Será que... Porque o que a gente sente aqui é que eles sabem exatamente o que eles querem, mas a dúvida é como fazer acontecer. Será que também, mesmo sendo um legislador, há um receio de mostrar isso para a população e, de repente, não sofrer uma punição, já que a gente viu um tribunal declaradamente parcial durante quase um mês? Olha, eu acredito que a liderança aí para as negociações surgirão com toda a naturalidade, assim como surgiram esses movimentos. Movimentos pacíficos, ao mesmo tempo, em todo o Brasil. Eu vi que falaram preocupações, de fato, existem algumas pessoas com má intenção que estão distribuindo água com laxante e pão também com laxante. Laxante para fazer com que a pessoa tenha que ir ao banheiro, tenha que sair. Tem essa maldade também. Agora, todos têm que prestar atenção ao que está acontecendo no Brasil. São milhões de pessoas que estão na rua pacificamente, estão aí deixando de estar em casa, se molhando, como hoje em Porto Alegre na chuva, pessoas preocupadas com o futuro do Brasil. Essas pessoas que estão aí estão preocupadas mesmo. Ninguém está aí para brincadeira. Eles estão preocupadíssimos que continue, que volte o Brasil a ser o que era. Isso está no olhar, no brilho dos olhos de cada cidadão que você encontra na rua, de cada jovem que se encontra na rua. Eles estão preocupados, de fato, com o futuro do seu país. É um sentimento de ufanismo pleno, amor à sua terra, amor ao seu país, preocupação com seus filhos, com seus netos. É isso que está acontecendo. Não tem demagogia aí. É a voz do povo. Por isso que parlamentares não devem participar, porque a legitimidade está aí. É o povo. E se os parlamentares têm um certo receio, é por qualquer coisa que a gente fale, deturpam. Eu falei de um filme que aconteceu com os estudantes e disseram que eu estava querendo atentar contra a vida de estudantes em Santa Maria. Deturpam, tiram de contexto o que a gente fala. E aí até se explicar é complicado. Mas eu sou daqueles que eu sou combativo, acredito ter um certo bom senso e não posso me furtar de participar de nenhum momento. Tem um momento bom, o ruim, o médio, mas um parlamentar representa o povo e tem que estar sempre à disposição. Eu sempre estou à disposição para falar. Se um político com imunidade tem as preocupações, né, eu fico ouvindo, né, a voz que vem da rua, Bibo e Priscila. As pessoas estão com medo, né, de falar, e talvez por isso que realmente não estão aparecendo. Medo de bloqueio nas redes, né, de uma suspensão, ou até mesmo de uma prisão, ou de responder algum tipo de inquérito. E aí eu pergunto a você, porque você questionou o deputado que é de Porto Alegre.
Você viu alguém da bancada do agro, aí da sua região, se pronunciando? Também não. Eu perguntei para o deputado pela oportunidade de a gente estar aqui, né, participando Sim, claro. dessa transmissão. Nós tivemos deputados que se pronunciaram a favor aqui em Mato Grosso, tanto deputados estaduais quanto deputados federais, que representam o Estado. O posicionamento deles é a favor do manifesto. Eu digo o posicionamento dos deputados da direita, né, são a favor do manifesto, mas também sempre contra essa questão do direito de ir e vir, dos bloqueios das rodovias. Mas eu sinto a mesma coisa que você falou, William, nessa questão se um parlamentar com imunidade, né, parlamentar, né, acaba não passando esse direcionamento por receio, e isso a gente sente aqui em Mato Grosso, os outros representantes, empresários, também acabam não passando. O que nós tivemos, por exemplo, aqui, que eu te falei da AproSoja, foi um posicionamento contra possíveis líderes daqui de Mato Grosso que seriam escolhidos nessa transição de governo pelo presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, que seria o Neri Geller e o Fávaro, que são dois representantes aqui do agronegócio, e a AproSoja se posicionou contrária a eles serem o porta-voz, já que eles são apoiadores do PT, porta-voz deles aqui. Mas sobre a manifestação em si, também não houve um posicionamento. Bibo, você está em Porto Alegre, certo? Hoje eu recebi, por exemplo, de Realeza, no Paraná, o relato de um telespectador falando sobre um tipo de monitoramento de comerciantes, se é comerciante de direita, se é comerciante de esquerda, para determinado tipo de boicote. Famílias brigando. O Sul, a discussão ela está muito acalorada. Isso é fato? As famílias no Sul estão enfrentando dificuldades para lidar com o resultado da eleição? Olha, esse movimento aqui em frente ao Comando Militar Sul está bem tranquilo. Eu não posso te dizer isso. Eu vejo que estão respeitando, tem alguns que inflam, vão para as redes sociais tentando inflar, fazer confusão, mas eu estou vendo de uma maneira assim que estão respeitando, estão surpresos com essa manifestação popular. São pessoas de todas as classes sociais, todas as idades. É impressionante, e todos falando a mesma língua, como se tivesse combinado, florescendo aquele sentimento de amor ao país, de preocupação com o futuro, que se tivesse ensaiado por um ano, não daria certo como está tendo. É totalmente natural. O coração de cada um batendo no ritmo do coração dos outros, com sentimento altruísta, um sentimento totalmente ufanista de amor ao nosso país. Há uma preocupação sem tumulto, sem desrespeito, sem violência, sem tirar o direito de ir e vir, que todos têm que respeitar. E o outro lado deve também pensar, opa, o que está acontecendo são milhões de brasileiros que estão aí dando um recado, estão transmitindo um recado, são pessoas conscientes, empresários, agricultores, pecuaristas que estão preocupados com o futuro do nosso Brasil. Então, isso não pode passar em branco, não se pode menosprezar o movimento de milhões de brasileiros. Por mais que setores da imprensa tentem esconder o que é um antijornalismo, esconder o que está acontecendo em todas as cidades do Brasil, falta de profissionalismo, tem que mostrar a realidade, ainda mais uma realidade com respeito, uma realidade dentro da Constituição. Não existe nada de inconstitucional aí. Eles estão querendo uma resposta. E digo mais, se tivesse o voto impresso auditável, que custaria 2 bilhões de reais, nós não teríamos esse problema.
não teríamos esse problema se tivesse tido o voto impresso, não teríamos dúvida. Agora, a partir do momento que não permitem o voto impresso a um custo de 2 bilhões, que é nada para a democracia, dá todo o direito do cidadão, da cidadã brasileira desconfiar. Mas por que não querem melhorar a segurança? As urnas são seguras? Que bom! Vamos aprimorar, vamos melhorar a segurança. Por que não? Aí as pessoas têm o direito de desconfiar. Qualquer um, você da esquerda que está me ouvindo, se nós queremos melhorar, por que impedir? Por que impedir de melhorar a segurança? Aí gera desconfiança, ou não? Miguel Daúde. Deputado, uma pergunta muito objetiva para o senhor. Existe alguma prova de que as urnas tenham sido fraudadas? Olha, eu não conheço prova. Não vi nem uma prova cabal. Mas o que tem é, como eu disse, como não teve voto impresso, que custaria apenas 2 bilhões, que é nada, em nome da democracia, dá o direito das pessoas desconfiarem. Por que não melhorar? As urnas são seguras? Se pode melhorar, por que não? Por que não melhorar? Opa, não quer melhorar por quê? Por que não? Aí gera uma desconfiança. Agora, eu não estou dizendo voto impresso houve fraude, não estou falando isso em momento algum. Eu estou falando que essas pessoas que estão na rua têm um sentimento de ufanismo muito grande, de amor ao seu país e preocupados com o futuro do seu país. E querem uma resposta. E essa resposta tem que ser dada. Amanhã está para sair o relatório do Exército, e aí acredito que teremos um certo momento de, olha, aconteceu isso, vai ser muito importante esse relatório do Exército. Mas eu quero a verdade, o melhor, o respeito a todos, mas ninguém pode desrespeitar quem está pacificamente dando demonstrações de insatisfação pacificamente dentro do seu direito constitucional de liberdade de expressão. Daúde. Só, William, rapidinho. Deputado, o senhor votou contra o voto impresso ou foi a favor? Porque o voto impresso passou pelo Congresso. Eu totalmente a favor do voto impresso. Totalmente a favor, evidente. Por que eu iria querer que não melhorasse a segurança do voto? É para melhorar a segurança. Por que não aceitar? Se tivesse o voto impresso, nós não teríamos todo esse tumulto que temos hoje no Brasil. E as pessoas que foram contra o voto impresso têm que ser responsabilizadas. Porque esse foi o grande problema. Se tivesse o voto impresso, não teria desconfiança, teria confiança nas urnas. Eu não entendo até hoje como foram contra o voto impresso. Se era para legitimar, para dar mais segurança à democracia no Brasil. Por que não? Bom, senhores, eu queria mostrar uma imagem agora à noite de Brasília, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo no Brasil em relação às manifestações. Olha aqui, ó. O Bruno está ao vivo lá, o Bruno está com a gente ainda? Já eu vou falar com o Bruno Pinheiro para a gente poder falar sobre essas manifestações. Em Brasília, eles pegaram o telefone celular, ligaram a lanterna e fizeram um verdadeiro espetáculo de luzes. Nós temos um palco montado e é uma imagem impressionante de como isso está acontecendo no Brasil, e os senhores estão vendo através da Jovem Pan News em vários estados, em várias cidades, o que está acontecendo e essa mobilização. Anoitecendo em Brasília, em pleno domingo, e essa imagem é uma imagem simbólica, Bibo. Mais uma, né? De tudo que a gente está vendo durante o dia. Inclusive, a informação que eu estou recebendo, o Bruno Pinheiro está posicionando porque os caminhões estavam em deslocamento, é isso? Tá, ele está procurando um novo ponto. Deputado, vamos lá. Os manifestantes escolheram o Exército como uma âncora, né? E nós estamos com as manifestações nos comandos militares. Nós temos 8 comandos militares
Comando da Amazônia, Manaus, que é o responsável, tem a jurisdição da 12ª Região Militar, Comando Militar do Norte, Belém, 8ª Região Militar, Comando Militar do Nordeste, Recife, responsável pela 6ª, 7ª e 10ª Regiões Militares, Comando Militar do Oeste, Campo Grande, responsável pela 9ª Região Militar, Comando Militar do Planalto, Brasília, 11ª Região Militar, que é a imagem que nós estamos vendo de Brasília, Comando Militar do Leste, Rio de Janeiro, 1ª e 4ª Regiões Militares, Comando Militar do Sudeste, São Paulo, 2ª Região Militar, Comando Militar do Sul, Porto Alegre, 3ª e 5ª Regiões Militares. Por que o Exército, Bibo, na sua opinião? Primeiro, eu gostaria de salientar o comportamento exemplar do Exército Brasileiro. Totalmente calmo, sem nenhuma decisão precipitada. O Exército está ouvindo a população, está aceitando o protesto, mas está na sua posição de defender o Brasil. Isso é muito importante, a posição do Exército. Por que as pessoas vão para o Exército? É a força que eles veem que pode fazer com que mude o que está hoje posto no Brasil. Mas o Exército, as Forças Armadas, tenho certeza que não vão tomar nenhuma medida se não tiver algo cabal, não é isso? É muito delicado falar, tem que medir cada palavra, cada letra que se fala, porque tudo pode ser mal interpretado. Mas eu quero dizer com isso que o Exército Brasileiro está tendo uma posição exemplar. E a sociedade num todo também está tendo uma posição de respeito. Inclusive a esquerda está respeitando, está preocupada, muito preocupada, porque são milhões de brasileiros que estão aí protestando. Devem estar pensando, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê com esse movimento pacífico, natural, ordeiro, que está acontecendo em todo o país? É uma situação bem difícil.